Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Flash. Hoje, sexta-feira, 10/9/2021, 10 horas e 44. Nós temos 21 graus em São Paulo. Um tempo nublado, não tá aquele sol assim como fez nos outros dias. Natural, porque estamos ainda não chegamos ainda à primavera, estamos no inverno, né? E logo menos teremos a estação das flores e que traga boa energia para as nossas operações na seara da renda variável. Queridos, eu vou começar aqui os trabalhos prestigiando a galera do YouTube. Eu vou dar uma pausa aqui. Na descrição dos vídeos vocês conseguem entrar nos grupos de Telegram. A gente está estendendo Só responder aqui a minha equipe. Então tem a descrição se vocês quiserem entrar nos grupos, nos Telegrams aqui da Imersão Pocket, da Maratona 14 Bis. Você consegue acompanhar o dia a dia como se você estivesse no grupo fechado, né? Só quando a gente for lançar a Imersão 14 que a gente vai fechar as informações novamente. Então eu vou começar aqui pelo nosso querido amigo Rui Pascoal Ramos Júnior. O que ele diz ali, né? Deixa eu só ver que a minha equipe, a gente estava postando um negócio. Então vamos lá. Rui Pascoal Ramos Júnior, boa noite. Formadores de opinião devem ser seguidos para trazer subsídios, mas cada um deve formular suas teses de investimento. Compara a referência por um viés contrário na estratégia de maturidade. Concordo contigo, Wagner. Parabéns pelo trabalho e transparência. Deixa eu ver se está tudo bem aqui. Tudo bem. O Fortcamp, obrigado por compartilhar sua visão de mercado e experiência com a gente. O que eu falei ontem, né? Eu falei tanto aqui no YouTube quanto no Instagram. Eu, pessoal, não sou aquele personagem do mercado que fica atacando os colegas para angariar alunos, né? Eu não fico criticando os meus pares para criar um inimigo comum e parecer que eu sou o bonzinho e salvador da pátria. Eu acho isso daí, além de ser antiético, uma falta de caráter tremenda, né? Então, como eu frequento outros canais, aí acompanho os profissionais, a gente vê muitas coisas e eu não concordo. Eu nem falei de mim, especificamente, tá? Rafael Oliveira Nunes, oi Wagner, mercado tá difícil de operar, mas estrangeiros estão comprando o Brasil a preço de banana. Sem dúvida, né? Hoje, em específico, a gente percebeu que no dia 8 eles trabalharam na venda, mas talvez tenha sido o minério de ferro, né, pessoal? A gente viu fortes perdas na semana, isso represou o nosso mercado aqui também, ó, 10,31, fechou 129,71 na China. E a gente percebeu aqui depois, né, os estrangeiros que retirou 1,054 bilhão no dia 8 de setembro. Só que foi reflexo do dia 7 de setembro. Mesmo assim, se a gente fizer as contas aqui rapidamente... Deixa eu só responder a minha equipe aqui. Maravilha. Muito bom. Legal, então... cara, esses anúncios aqui, eu nunca entrei... Como que aparece um anúncio de maiô desses negócios? Como eu falo, Top Traders é vida real, né? Eu nunca procurei esse tipo de coisa na internet. Cada história. Outro dia apareceu aqueles negócios de cigarro eletrônico. Eu nem fumo, muito menos cigarro eletrônico ou qualquer coisa. Eu sei que são os cookies e tal, mas não tem sentido. Bom, a não ser alguém da minha equipe que tenha, de repente, a senha do Gmail que entrou para postar alguma coisa, mas enfim. Vamos lá. Então, mesmo fazendo menos 1 bi, aqueles estão fartamente comprados ainda no mês de setembro. E no mercado futuro, claramente a briga entre ursos e touros institucionais
e estrangeiros, né? Ontem eles aumentaram para 135.173, o saldo compradores institucionais para um saldo vendedor para 133.486. Então vamos lá, Fabiano Scopel, querido aluno. Boa tarde, professor. Como você falou, ninguém é obrigado a seguir suas ideias de estudo, mas as pessoas seguem como se fossem crianças, como se tivesse mandado apertar o botão. A questão, Fabiano, não é essa. A questão são duas. Primeiro, eu sei quando o aluno, até pela forma que ele escreve, aluno está fazendo, por exemplo, giro em carteira, e quando o aluno está alavancado, só pelas palavras. Eu estou nisso há 19 anos, eu estou no educacional desde 2007, né? Então o problema é quando o aluno sai do manejo de risco, ele alavanca e depois ele vem desabafar por e-mail ou nas redes sociais. Porra, isso é uma baita sacanagem. Eu sou um trabalhador, um cara dedicado que está com vocês todos os dias. Criticar, de repente, uma posição, apesar de eu deixar o meu racional amplamente explicado, é uma coisa. O problema é quando não tem propósito aquilo que o aluno traz para as redes sociais ou me manda por e-mail, entendeu? Nessa hora que vos escrevo, o índice está disparando, eu tenho certeza que vamos virar o jogo. Confesso que tive horas que pensei em zerar tudo e desistir. Acho até normal, pois sou um ser humano com minhas fraquezas, mas como estou no grupo para aprender em primeiro lugar e me fortalecer como investidor, sigo junto, pois juntos somos mais fortes. É isso aí. Vamos virar o jogo, já estamos virando, o mercado tem um sinal de fundo legal, está corrigindo no intraday, né? Sem dúvida nenhuma, eu até comentei que deveria haver algum nível de correção, porque está muito longe da média, mas o sinal... Tomar um gole do meu energético Rhine Melon Mania aqui. O sinal é forte, né? Um arame e tal, e deve realmente estourar essa cunha aqui que a gente tem de baixa. Cunha de baixa, quando ela tem a parte alta acionada, se acontecer aqui, leva as médias junto, né? De 21.200, aí teria um espaço bacana para subir. Ok? Como ontem eu troquei e-mail com vários alunos e assim, todo mundo que me escreveu eu respondi. Se você me escreveu e por acaso eu não respondi, manda de novo, porque na minha visão aqui eu zerei tudo, né? Todos os e-mails. Agora sim, eu troquei alguns e-mails com alguns alunos um pouco mais fortes, porque o aluno não pode querer conduzir o grupo. Eu sei que alguns são mandões ou mandonas, né? Tem uma personalidade, né? De repente até pelo cargo que ocupa, tal. Mas pessoal, eu não posso deixar que vocês conduzam o meu grupo, porque seria um sinal de fraqueza, de falta de comando da minha parte. E eu tenho hoje, somando tudo que está aberto aqui, que a gente está compartilhando, milhares, não são centenas de pessoas no grupo. Por quê? A gente está com tudo aberto no Telegram na base que nós temos. Então, se eu for seguir o que cada um acha, vira uma bagunça, né? Justamente porque tem uma mão forte, um comando da minha parte, que vocês seguem o trabalho, né? Então eu tenho que ter firmeza e convicção naquilo, como eu comentei que ontem tinha uma barra elefante, claramente sem titubear, e que o mercado faria fundo, né? Ah, mas foi a carta do Bolsonaro. Poderia ser uma série de coisas. O Bolsonaro acenou para a China ontem, dispersou a greve dos caminhoneiros, o petróleo está subindo. A razão é um detalhe, né? César Paulo, olá Wagner, como vai? Tudo bem? Tudo certo? Wagner, pode analisar a BPAC? Claro. Ele pede também a JHSF no diário semanal, está numa região de suporte 5,95 em março de 2001. Tonelli, gostaria de sua análise mais detida. Desde já agradeço. Seu time está criando musculatura para brigar a parte de cima da tabela. O Corinthians vai vencer o Atlético Goianiense 3-0 no final de semana. E o William, que a gente chama aqui em São Paulo de Pelezinho, veio para fazer história no Corinthians. Vamos atender nosso querido amigo falando em BPAC. Então, assim, a mesma coisa que eu comentei. Vocês podem escrever o que vocês quiserem para mim no e-mail. E podem colocar nas redes sociais, só que eu vou responder à altura. Então, escreve, eu vou responder, né, à altura. É claro que se for mentira, for calúnia, alguma coisa, eu vou te bloquear. Mas se você for duro comigo e for algo que não é calúnia na difamação, eu vou deixar e vou te responder citando o seu nome ali, porque eu acho que é o correto, né? Então, crítica. Quer ver um camarada extremamente crítico? Márcio Chapo. Às vezes ele concorda comigo, às vezes ele não concorda, ele me detona e ele é duro. Nunca apaguei um comentário dele. Por quê? Porque é ético, é correto e ele não concorda comigo sempre.
mas é o contraditório que faz a gente crescer. Por exemplo, agora ele elogiou, ele colocou aqui: Wagner, eu gostaria de parabenizar pela conduta e postura diante esse período de queda, não é fácil manter a estratégia nesse cenário. Verifiquei seu Telegram no início da manhã, dizendo que era fundo. Precisa confiar no taco para manter os planos nessas circunstâncias. Parabéns pela conduta, independente do cenário de amanhã. Não é uma pessoa que concorda comigo sempre, mas ele é correto, ele é ético e ele é sempre bem-vindo. Então eu não quero que as pessoas fiquem aqui simplesmente me adulando, pessoal. Eu quero que as pessoas sejam justas, corretas e coerentes comigo, como eu sou com vocês. É só isso, ok? Um exemplo aqui, BPAC 11. BPAC 11 fez uma espécie aqui de topo triplo do Três Montanhas, desceu. E aparentemente temos aqui eu falo aparentemente porque o mercado ainda está volátil, né? Professor, você faria o que em BPAC hoje se tivesse liquidez? Eu compraria. Né? Então nós temos aqui BPAC, fora da banda, dentro da banda. O candle de ontem anulou a barra do dia 8. E essa correção na parte alta, para mim, clara oportunidade de compra. Nós temos um fundo duplo. Nosso querido amigo ele pede JHSF3. Ó, por exemplo, ó, mini índice. Essa região é oportunidade, ó, por quê? Se eu olhar pelo diário, ó, 116.200 é oportunidade na minha visão. Tá na parte alta do Marobuzu de ontem. Que tem uma sombra inferior, aqui pode não ser um Marobuzu. Ó, essa região aqui, ó, 190, 180, tá aproximando média de preço. Eu compraria, se eu tivesse líquido aqui no 116.200, que eu acho que tem potencial de recuperação ao longo do dia, né? Lembrando que disparou, é natural, uma aproximação entre média e preço. Então vamos ver JHSF, semanal e diário. É uma ação que resistiu bem. Nós temos aqui um fundo triplo, uma região de compra, simples assim, né? Uma mega oportunidade, na minha visão. Fez aqui o Arami, né, com sombra inferior e tal, tá corrigindo na parte alta, gerando oportunidade. Simples assim. Sidney Gama, obrigado pelo conteúdo, não precisa mandar a galera para algum lugar, eles vão sozinhos. Eu particularmente tô sempre aqui à disposição, pessoal, mas se criticar, eu vou responder à altura e aí a gente debate e ninguém é dono da razão. Pode se expressar politicamente aqui também, enfim. O único negócio é que eu preciso responder, porque quem cala consente, né? Muitas vezes, dependendo da crítica, eu posso concordar. Quando alguma coisa dá errado, eu sou o primeiro a falar, né? Vocês sabem disso. Juliano, parabéns, Wagner. Análise técnica pura na essência, fundo exaustão. Ele faz uma alusão ao áudio que eu mandei ontem, né? Já vi você dar essas voltas, mas dessa vez foi lindo. 110, 107 estavam logo ali, era óbvio. E eu comentei realmente de alguns personagens aí da Bolsa, inclusive alguns que foram meus professores, que conforme começaram a crescer em redes sociais, perderam a sua essência, né? O camarada tem a coragem, por exemplo, de colocar um negócio no fim do dia, dá errado, ele apaga e coloca outro estudo de manhã, né? Como se ele não tivesse expressado a opinião anterior. Mudar de opinião é uma coisa. Agora você apagar como se você não tivesse dito tal coisa e as pessoas ficam ali bajulando esse tipo de profissional. Pô, isso daí é síndrome de Estocolmo, né? Então eu não concordo com isso, nunca vou concordar. Né? Mercado repetindo o mantra, quando puder analisa a Elete 3. Apareceu um arame gigante nela. Irbi, abraço e muito obrigado pelos ensinamentos, seja bem-vindo e muito obrigado pelo reconhecimento. Então, a JHSF, uma mega oportunidade. Vamos ver então a IRBR3, queridos. É aquilo que eu falo, né? Quando começa a entrar fluxo, até ativos como a RBR começam a ficar interessantes. E olha, ela quebrou o zigue-zague ascendente. Agora eu te pergunto assim, se eu fosse, aquela velha história que eu conto, se eu fosse um trader, um profissional de uma corretora, um gestor, um tesoureiro, e de repente viesse à mesa da minha equipe ou do diretor da empresa que eu trabalho, você precisa se posicionar em RBR, e eu compraria, sem titubear, sem vacilar, sem hesitação. Mas será que não tem ações com melhores fundamentos que hoje pedem uma posição na ponta compradora? Essa é a questão.
ok? Mas eu compraria sim, sem ficar em cima do muro, aquelas histórias, veja bem, cautela, não. Faca na caveira, eu compraria. A mesma coisa ELET 3. ELET 3 é um ativo com bons fundamentos, tem sempre a história da privatização, blá blá blá. A 48 eu achava cara, o que ela fez? Ocorreu aqui um rompimento falso 47,15. Ela desceu e deixou um Arami. Porra, sinal de compra, sendo objetivo. Querido amigo Marcos, caro professor Wagner, coragem, força, fé, saúde e paz, vamos que vamos. Só os diamantes forjados à pressão e altas temperaturas vão sobreviver a este mercado. Exatamente, como em todas as áreas, extremamente inteligente posicionamento do Marcos. Seguimos juntos, forte abraço, Fúria, fica com Deus. Que Deus abençoe nosso trabalho, família e investimentos. Seja sempre bem-vindo, Marcos. Lucas Henrique, os mesmos que criticam hoje são os mesmos que te elogiaram ontem, Wagner. Lucas, não são. Já vi vários deles agradecendo os ganhos aqui publicamente. Não são as mesmas pessoas. Alguns só sabem criticar, nunca elogiam. Você mesmo falava depoimento espontâneo. Exatamente. Tenho a leve impressão que você não aceita tais críticas ou outra opinião. Tá errado o que você escreveu. Eu não estou discordando de você como pessoa, e sim no seu posicionamento. As pessoas que criticam, poucas delas elogiavam quando a gente passou 9 meses operando com ganhos ininterruptamente. São as pessoas que nunca agradecem por nada e reclamam até de tamanho da fonte de relatório. Entendeu? Reclama. Tem aluno que ele quer determinar o horário dos relatórios, ele quer determinar a cor da fonte que eu uso no Instagram, e tem aluno que quer determinar até a roupa que eu uso. Acha que tem que usar terno e gravata porque está fazendo trabalho no mercado financeiro. Eu nunca vou me submeter a esse tipo de postura, de situação. Se eu quisesse estar preso e ser capacho de alguém, eu teria patrocínio de banca e corretora. Então as pessoas que criticam, primeiro, elas têm que criticar de forma justa, destra e coerente. E geralmente não são as que elogiam. Geralmente são as que só criticam. Você entende? Então, obrigado ao teu depoimento, ao do Márcio também. Ari César Tomazoni, vendo e ouvindo os comentários sobre o governo que quer o bem do Brasil e contra o sistema corrupto estabelecido há mais de 30 anos, corruptos ladrões soltos, numa total inversão de valores e fatos, o que mais desprovido de inteligência pode ver se for um pouco informado, percebe-se o quão viciado e alienado está o povo brasileiro. É só ouvir ver cada um seu grupo defende, faz simples assim. Mantive seu depoimento, a sua opinião política. Sabe o que eu acho, Ari? O político não está nem aí para nós, né? O político ele pensa em reeleição, em fortalecer a sua base, essa que é a questão, né? Eu acho que um dos maiores políticos que a gente teve no Brasil, que foi Geraldo Alckmin, é extremamente injustiçado e não é reconhecido, assim como Michel Temer também, né? Se o Michel Temer teve problemas com a Polícia Federal, é uma outra questão, mas como presidente ele foi bom, e eu não estou falando por causa de ontem, né? Então, eu acho que as pessoas elas supervalorizam o político que não está muito preocupado conosco. É isso que eu acho. Alex Soares, boa tarde, Wagner. Hoje meus comentários são para te agradecer pelo seu empenho e apoio das suas análises, que é faca na caveira, trabalho sempre. Já ganhei um bom capital com as suas dicas em Gerdau, Via Varejo, quando estava nos R$4, e C&A também, entre outros. Muito obrigado pelo reconhecimento. Pessoal, detone na área de comentários, comente, bota teu depoimento, pede o teu estudo. Seu trabalho é essencial para mim, o qual sempre acompanho como referência principal, por perceber seu caráter justo. A pior coisa que vemos nas pessoas é ingratidão, falta de respeito e coerência. É exatamente isso que eu estou falando. Gratidão, respeito e coerência. Desejo sucesso e muita força. Quando pensar em desistir por causa dessas pessoas, lembra da gente continuar. Jamais, né? Eu nunca vou me abater e eu nunca vou desistir, né? Porque eu faço isso com paixão. Esse trabalho, o mercado, pessoal, é a minha escolha e é a minha vida. Parabéns, professor. Sempre admirei seu trabalho, seu posicionamento, seu profissionalismo nota 10. Quando alguém te critica pelo belíssimo trabalho, sugiro de não gastar energia em ler e responder. Um grande abraço. Eu deveria fazer isso mesmo, viu, Salvati? Miguel Oliveira, se a minha filha fosse menino, chamar-se-ia Miguel, e eu tenho um filho de 22 anos que é o Gabriel. Você é o cara, esquece esses ingratos, o que levou a bolsa para baixo foram as pessoas físicas. Várias ordens vendidas pela XP e Modal, talvez o top loss da galera. Usa uma API de entregador da B3 para consultar o negativo de muitos CPFs na bolsa. Muitas pessoas físicas realmente operaram na venda. Lucas, até um tempo atrás não fazia. Agora, os institucionais estrangeiros são os principais? São.
mas a pessoa física, em alguns momentos, principalmente no intraday, faz diferença também. Queridos, ontem eu fiquei de... eu falei no Telegram, no Instagram, não me lembro exatamente onde foi. E eu comentei, né, que eu tinha achado um site muito legal. O site é esse aqui, ó. oceans14.com.br. Me pareceu muito interessante, ó. Na verdade, eu sempre... Vocês sabem que eu estou sempre estudando, eu estou pesquisando, eu estou lutando no dia a dia. Pesquiso coisas de madrugada, de manhã à tarde, sempre tentando trazer o melhor para vocês, a minha experiência. E ele mostra, dentre outras coisas excepcionais aqui, eu vou colocar aqui, por exemplo, o PL da Bolsa, relação preço-lucro de 3 meses, ó. Então ontem fechou a 6,79. Porra, a nossa bolsa tá muito barata. Pra vocês terem uma ideia, em julho tava 10,79. Então quer dizer, nós estamos num vale aqui de PL em relação preço-lucro. Então tá muito abaixo da média histórica, em torno de 12. Ok? Então é a Oceans 14, muito legal. Eu não conhecia, ontem pesquisei e gostei bastante. Então vamos fazer os ativos aqui que nós costumamos fazê-lo. O minério de ferro, né? Ele está numa região candidata a fundo duplo, cumpriu uma simetria em formato A. Pô, se ele fizer um fundo duplo aqui, tem muito espaço para subir, né? China, state of art, no momento, né? Essa história de estímulos monetários, Biden e os chineses, chefe de Estado chinês, dialogando sobre algumas diferenças, o mercado gostou, Bolsa do Japão. Vocês teriam uma ideia, né? No semanal, vamos ver no semanal aqui, que eu acho que faz mais sentido hoje, né? Pô, tá com cara de um mega pivô de alta no Japão, na semana fechou 4,30 de alta, a Bolsa da China subiu muito forte, ó, 3,39. O negócio é para cima, né, no exterior, o fluxo para mercados emergentes deu uma pausa essa semana, é fato que é o 0,33, mas ainda mantém o viés de alta, parece um mastro bandeira no semanal. Petróleo para nós não é novidade, isso não é arrogância nem nada do gênero, né? Mas nós acreditávamos sim na continuidade do movimento de alta para o petróleo, assemelha-se a um mastro bandeira, o petróleo Brent. O WTI aqui também, então é um viés de alta na minha humilde visão. Títulos de 10 anos americanos aparentemente respeitaram aqui uma LTA, nós temos um Piercing Line Pattern, um padrão penetrante, que é quando preenche pelo menos a metade do candle vindo de baixo aqui, né? O DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, demonstra algum nível de fraqueza, houve um engolfo entre os dias 8 e 9 de setembro aqui, queridos. E as bolsas americanas, né, elas estão vacilando, né? Estão longe de média, especialmente no diário, no semanal, perto da média de 5, mas eu não vejo nenhum problema nas bolsas americanas, ó. Por exemplo, aqui caindo o S&P 0,93 na semana, né, 1,56 no caso do Dow Jones, uma correção normal dentro do movimento. A gente percebe hoje, por exemplo, que o VIX ele está caindo, né, nos Estados Unidos, então nós temos apetite por risco, sim. O EWZ tem um sinal forte de fundo duplo com o Arami. Ah, professor, mas hoje ele está vacilando, tal. Está subindo 0,57, eu achei que ele iria explodir. Ó, tem gap aqui para puxar preço. Movimento normal. Ressaca, né, depois de uma explosão. Reino Unido, a gente vê uma sombra inferior. Eu acho que tem potencial para uma reação de curto prazo. Bolsa da França ainda mantém o preço aqui na parte alta do Marobuzu de ontem em torno das médias. Eurostock 50, nós temos um spinning top, né, que é quando tem sombra superior e inferior. Tá uma briga aqui subindo, o viés de alta deve prevalecer, na minha opinião. Mesma coisa do índice DAX, trabalhando na parte alta do candle de ontem que sinalizou fundo. E ontem um querido amigo pediu no Instagram para eu dar uma olhada no Ibovespa em dólares, né? Forte sinal aqui de reação. Deve realmente continuar subindo para vir nessa LTB aqui em cima. Aí nós temos o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. Eu
Pode parecer algo ousado o que eu vou dizer, mas eu penso que vai vir nessa LTA para testá-la nessa região de fundo. E aí nós temos o milho. Eu não acho o milho muito interessante, né? Para quem estava posicionado, quem entrou aqui no Arami já estopou com lucro na perda na mínima de ontem com 92,20. Não vejo um grande movimento agora que justifique uma compra, mas também uma venda. Eu acho que o negócio está no mini índice agora em ter uma boa carteira de ações. Falando aqui, queridos, da imersão Pocket, né? Eu vou começar, colocar por ordem. BKBR3, provável aquele fundo duplo com um fundo um pouco mais alto que o anterior, grande potencial de recuperação. A mesma coisa da seguradora aqui da Caixa, excelente potencial, nós temos um martelo que está sendo acionado. Grupo Mateus, idem, né? Um ótimo sinal, martelo já acionado hoje. Rapt 4, aquele fundo mais alto que o anterior. Arami já está na parte alta, aqui mostrando muita força. Smart Fit, uma das melhores oportunidades que a gente tem. Se tivesse que escolher talvez uma top 3 nesse momento, eu falaria em Smart Fit. Isso no mercado como um todo. Soja 3 também reagindo bem, né? Eu entendo o movimento como uma acumulação para explodir. E Santos Brasil, provavelmente o fundo mais alto que o anterior, um Piercing Line Pattern padrão penetrante. E Duque 3, fundo duplo na veia com rompimento falso de 22 com 99. Excelente potencial. Talvez a gente esteja diante de um mega fundo duplo. Falando das ações que fazem parte do desafio, primeiramente Cury, né? Um mega padrão penetrante de livro. Para explodir mesmo, precisa firmar o preço acima do fundo anterior, que é o 7,72. Nós temos a Melk, né, que tem também um sinal forte, que é um martelo, precisa confirmar acima de 4,51. Local Web, né, uma pinça de fundo, excelente padrão com fundo mais alto que o anterior. E Gerdau, um ativo que deve decolar aí, pacote de infraestrutura americano. A China está fazendo uma caça às bruxas em empresas ilegais aí que trabalham fora da formalidade no aço, deve beneficiar muito a empresa. Deixa eu ver se está tudo certo aqui, tudo certo. Então agora eu vou para os ativos fixos que nós temos aqui no Cartesia. Ok, deixa eu ver se tem algum recado, alguma coisa da minha equipe. Tem sim. Hoje eu coloquei no feed lá do Instagram, porque operar mini contratos e não contrato cheio. Interajam lá, pessoal, no Instagram com a gente. Né? Interajam, né? Então é bacana lá, frequentem o nosso Instagram. Deixa eu responder para eles que eu já dei o recado. Maravilha. Bom, falando de Ambev aqui, né? Ambev não é, até por não ter uma grande volatilidade, aquela coisa, não é o ativo, por exemplo, que eu escolheria para compor uma carteira, mas sem dúvida, entre a compra e a venda, eu optaria pela compra nesse momento. B3SA3 eu já tinha falado ontem, quando ela estava na mínima, né? Que eu entendia como uma rara oportunidade. Deixou um Arami fora da banda, deve estourar o 14,55, subir forte no curto prazo, né? Nós temos uma mudança de drivers aí. Banco do Brasil, mega rara oportunidade de compra. Nós temos um Arami em uma região de suporte, fora da banda, dentro da banda. Aí nós temos Bradesco, né? Ontem deixou um sinal chamado Arami Cross. Individualmente esse candle é um Arami, né? Excelente oportunidade também, na minha visão. Tá? Aí nós temos Itaúsa, né? Talvez se eu tivesse que escolher um ativo só dessas ações ligadas a banco no momento, eu escolheria Itaúsa, até pela diversificação inteligente, né? Fora da banda, dentro da banda, Arami, quer dizer, essa correção depois de movimento de reação, na minha visão, gera oportunidade. Aí nós temos Itube, eu penso a mesma coisa, está na mínima no intraday, mas tem um Arami aqui no diário, forte sinal. Sambi, a mesma coisa, tem um martelo, precisa acionar, montado numa região de suporte, aciona se romper e fechar acima de 37,64. E aí temos o IFNC, que é um setor financeiro, montou um fundo numa região de suporte, tocando uma linha de retorno de um alargamento. A tendência é testar a parte alta aqui e definir.
naturalmente ganhará força se romper, consolidar o preço acima de 10.970. Aí nós temos IMAT, que é o índice de materiais, um bom sinal, um Arami também. Aqui uma formação de fundo mais alto que o anterior. Aí o IMOB a seguir, o índice de setor imobiliário, que para mim é o setor mais barato da bolsa. Um forte sinal. Uma mistura, aqui tem o fora da banda, dentro da banda, distância para média, uma mistura de Arami com padrão penetrante aqui, acima do 807,96 ganha muita força, a briga está por aqui. Small 11, na minha opinião, pô, eu quero me expor a small caps e tal, mas eu não quero ficar acompanhando o mercado o tempo inteiro. Não tenho muito tempo, eu não tenho saco mesmo. Não estou afim de fazê-lo, né? Às vezes a pessoa tem outra atividade, não gosta. Pô, Small 11. Small 11. É 127,02 aqui. Small 11, ó, fundo duplo, amplo espaço para subir, Arami, tem inúmeros sinais aqui. Você se expõe a small caps, tranquilo. Hoje, se por exemplo eu tivesse que me posicionar em um ativo só e fosse olhar o mercado no final do ano, eu compraria Small 11. Nós temos aqui na Petrobras, ontem eu comentei que era oportunidade no 24,34. Acertamos na veia novamente, Arami fora da banda, dentro da banda, deve romper 26,11 e decolar na semana que vem. A Vale, ela é limitada pelo minério, mas deve reagir. Eu entendo aqui que nós estamos na base de um canal, então a tendência é romper os R$96 e subir, na minha leitura. China 11 eu entendo que é compra, mas já tem que tomar cuidado, porque a compra de ouro foi aqui embaixo, nós comentamos. Aqui é para conduzir o trade. Curimelk, Gerdau. Aí nós temos os juros, né? Os juros longos arrefeceram, os curtos ainda não. Né? Mas nós temos um sinal de... Lembra que eu comentei que eu realizaria lucro da minha posição se eu tivesse comprado? A mercado, nós temos aqui o 10,130. Uma estrela cadente, eu acredito que nós tenhamos um teste da média de 21 aqui, mesmo nos juros curtos. O dólar, apesar de estar reagindo, eu penso que o caminho mais provável é um teste na semana que vem de 5,150 ou 5,138, eu entendo como um teste provável aqui, baseado em simetria. E ontem lembra que eu comentei que nós tínhamos algo parecido com um topo duplo no dólar, depois acabou formando um ombro, cabeça, ombro, ó. Né, ele veio fechou gap, veio quase milimetricamente no 5173, 5174, e eu particularmente nesse momento eu não compraria dólar. Se eu fosse fazer alguma coisa de leve eu venderia, né? Mas eu não acho que está muito interessante, mas se eu fosse obrigado eu venderia. E aí nós temos aqui o Ibov, né? Uma formação de fundo numa linha de retorno. Arami está acima dos 114.800, a tendência realmente é desenvolver um movimento de alta. Vamos ver o Ibov no semanal. Como é que ele está aqui na semana, queridos? Ó, tá caindo 0,90 ainda, mas aparentemente deixando um sinal de fundo aqui que é um martelo. Bova 11 também, eu quero 0,58, mas com sinal de fundo. E se a gente olhar o diário aqui, né, por exemplo, Bova 11, linha de retorno também respeitada, Arami, está na parte alta do candle de ontem, ó, pendurado na média de 5. Vamos traçar também aqui no Bova 11. Ó, nós temos claramente uma cunha, ó. Né? Se romper a cunha, projeta quase a máxima histórica, aqui 124,71. E aí, queridos, a gente tem o mini índice. Lembra que eu falei em compra no 116, 180, 116, 190?
Já está subindo aí 250 pontos. Cunha, né, as linhas azuis, aqui eu marquei os topos e os fundos. Nós temos um arame, rompimento falso de 114,825, trabalhando na parte alta do candle de ontem. Até por simetria, projeto é 121,590, uma simetria em V. E ontem, né, houve uma cunha também no intraday, o mercado rompeu, decolou. Não faz mais sentido manter esses estudos. Esse gap foi fechado, 118,125, a máxima de hoje 118,95, vamos apagá-lo. Então eu vou marcar a mínima do movimento, que é 112,815. Na barra elefante, aí agora a gente tem uma correção e deve... A gente pode colocar Fibonacci aqui, inclusive, ó. Então, 112,815, 118,195. São 112. Eu estou colocando retrações de Fibonacci. Né? Está na retração de 61,8, aproximando média de preço, movimento natural. Essas correções intraday, na minha opinião, são oportunidades. Então é isso aí, pessoal. Semana que vem promete. Deixem o like, compartilhem o vídeo, se inscrevam no canal e eu peço para vocês, se gostam do meu trabalho, detonem na área de comentários. Vocês são bem-vindos e isso enriquece o nosso trabalho, o nosso canal. E eu sou muito grato em ter o privilégio de poder atendê-los aí diariamente. Um grande abraço a todos, saúde e paz. Corinthians 3, Atlético Goianiense 0, valeu!